paz do Senhor, amados irmãos e irmãs, mais uma vez aqui estamos para estudarmos a palavra do Senhor no dia do Senhor. Neste domingo nós estaremos estudando a nossa lição de número 9, um chamado à adoração e um alerta. Nós vamos nos debruçar neste estudo e deixar que o Senhor fale conosco. Nosso texto áureo, ele diz assim, está no Salmo 95, que este salmo é o salmo que estaremos estudando neste domingo. Diz assim o Salmo 95, versículo 6, Ó, vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Esse é o nosso texto áureo. E a nossa verdade prática, ela diz assim, a adoração envolve cântico, alegria, reverência, proclamação, mas também obediência. Nós vamos estudar neste salmo, logo no tópico de número 1, primeiro tópico, um convite à adoração. E o comentarista, ele comenta que este salmo ele é um chamado ao povo a cantar ao Senhor. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. Nós vamos ver isto nessa lição logo no tópico 1. E também o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. Ele faz esta advertência. É interessante, irmãos, esta pergunta que ele nos faz aqui, em que consiste e para quem são os louvores? Isso aqui é uma coisa que nós vamos meditar, nós vamos nos debruçar para quem são os louvores. E logo aqui no tópico 1.2 ele está acima de todos os deuses. O salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. Logo após nós vamos estudar a respeito de ídolos, que vem a ser, o que são ídolos? Será que é somente aquela estátua de madeira, de prata ou de ouro que uma pessoa pode se prostrar diante dela? Será que é só isso? Nós vamos entender que não é somente isso. O apóstolo João, ele nos ensina, nos adverte, filhinhos, guardai-vos dos ídolos, 1 João 5, 21. E também o apóstolo Paulo, ele nos exortou fugir da idolatria, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14. E nós vamos entender que ídolo é tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. Vamos nos debruçar sobre este estudo mais adiante, entendendo, ponto 2, entendendo o que é adoração. Ele vai nos falar sobre a adoração doméstica e também a adoração pública. Estaremos estudando isso. E a forma de adoração no 2.2. Nós vemos que tanto judeus quanto os samaritanos, eles estavam preocupados com os aspectos externos da adoração, ou seja, os rituais. Vamos ver que a adoração não é isto. Quantos afirmam que adoram ao Senhor, mas as suas condutas estão longe de representar uma atitude de adoração verdadeira? Nós precisamos adorar ao Senhor com a nossa vida, no nosso dia a dia. Adoração não é somente, é também, mas não é somente naquela hora em que você e eu, nós abrimos as nossas harpas e louvamos ao Senhor. Não é somente isto, mas é no nosso dia a dia. Nós adoramos ao Senhor com a nossa própria vida, não é? E como ele diz assim, com a nossa conduta. Vamos nos debruçar sobre isso também. No 2.3, atitudes para uma verdadeira adoração. E ele vai nos apontar aqui algumas atitudes que contribuem para uma verdadeira adoração. E no ponto 3,
É preciso estar atento à palavra do Senhor, à palavra de Deus. Precisamos entender que o que vem a ser ouvir a voz de Deus, e nós precisamos ouvir a voz de Deus todos os dias, todos os dias. E finalizando, no 3.2, não endurecer o coração. Vem aí um alerta, para nós, para o povo de Deus. E o último tópico, nós vamos ver a relação que este Salmo 95 tem com o Salmo de número 81. E nós concluímos dizendo o seguinte, que já nestes estudos no livro dos Salmos, nós aprendemos, nós já percebemos que os salmos, além deles serem hinos de adoração, de louvor a Deus, de orações e súplicas ao Senhor, eles também nos oferecem ensinamentos, instruções, advertências que a palavra de Deus tem para nós. A importância da palavra que a palavra de Deus tem para nós. Os salmos, eles nos incentivam a ter uma vida de plena adoração, confiança e obediência ao Senhor, nosso Deus. Que o Senhor continue falando conosco neste maravilhoso estudo da palavra de Deus neste domingo, usando os professores. Nós vamos, neste momento, orar, pedir a Deus para que Ele instrua e ilumine os nossos professores neste tão importante estudo da palavra de Deus. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos agradecer ao Senhor por mais este tema que iremos estudar hoje. Pai amado, usa cada professor, toma-nos em Tuas mãos, nos ensine a verdadeira adoração e nos inspire, ó Pai amado, a termos esta atitude de adoração em toda a nossa vida. Pai querido, muito obrigado. No nome santo de Jesus oramos e te agradecemos. Amém. Que tenhamos uma excelente aula. No nome do Senhor Jesus, Deus te abençoe. A paz do Senhor, amados. Mais um dia nos reunimos para estudarmos juntos a palavra do nosso Deus. Que seja um dia de bênção e de vitória para todos nós. Essa lição, um chamado à adoração e um alerta, começa da seguinte forma. Os Salmos 95 e 81 são convocações ao povo de Deus para a adoração. Trazer à memória os poderosos feitos do Senhor e alertas para não negligenciarmos a relevância da confiança e da obediência em todo o tempo. Veja que devemos atentar para algumas particularidades destes Salmos 95 e 81 antes de adentrarmos no conteúdo da lição. O Salmo 95, que será tratado basicamente nos 3 itens, é um salmo de instrução de como se deve adorar. Desde o surgimento da igreja, ele tem sido utilizado como uma convocação, como uma orientação para os cultos. O venite adoremos, que é a expressão latina para vinde adoremos, como este Salmo 95 é conhecido, talvez seja uma composição para a festa dos tabernáculos, onde Israel era desafiado a manter os acordos da aliança através de uma adoração genuína. É um salmo festivo, que lembra o povo de Deus que Deus está procurando ouvintes e fazedores da sua vontade, muito mais do que cantores hábeis e artistas. O primeiro item, um convite à adoração. Diz o comentarista, o Salmo 95 é um convite à adoração e um alerta em relação ao ceticismo que atinge diversos servos do Senhor na caminhada cristã. Enquanto nos convida a adorar, o Salmo 95 vai pontuando alguns critérios e modos específicos de adoração. Veja que todas as pessoas foram feitas para adorar a Deus, mas é muito difícil para o coração humano aceitar que nós não sabemos adorar a Deus de maneira adequada. Por isso,
Nós desenvolvemos várias formas de adoração e reunimos as pessoas de forma a obter um nível de apelo espiritual, emocional e mental. Por causa da ignorância e da incapacidade do homem saber por si mesmo como adorar a Deus de forma adequada, o próprio Deus estabeleceu na sua palavra como, quando e por que devemos adorá-lo. Pela revelação da palavra de Deus, nós somos instruídos a oferecer o melhor de nós através da adoração, consagrando tudo ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós vivemos para adorar. Nós somos salvos para adorar. Adorar em espírito e em verdade. E é possível, sim, adorarmos de um modo que agrade a Deus. O exemplo foi dado e o preço já foi pago. Venite, adoremos. É o mínimo que devemos fazer. 1.1 Vinde, cantemos. Encontramos inicialmente o saltério chamando o povo de Deus para cantar ao Senhor. Salmo 95:1. Esse convite ressalta dois importantes pontos no ato de louvar ao Senhor. Primeiro, precisamos louvar ao Senhor com júbilo, ou seja, com alegria. E segundo, o louvor deve ser dirigido ao Senhor e não ao homem. A grande reflexão a ser feita atualmente consiste em saber para quem são os nossos louvores. Salmo 95:1 Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos à rocha da nossa salvação. Está em voga neste item o cântico como adoração. O salmista está convidando o povo para cantar ao Senhor. E eu fico imaginando os ensaios no templo de Salomão, no tabernáculo de Davi. Eu fico imaginando esse louvor retumbando entre aquelas paredes majestosas. E também na festa dos tabernáculos, a última das festas anuais de Israel, que lembrava a nação acerca das bênçãos que lhes foram concedidas no passado. Lá no final do Antigo Testamento, no livro de Neemias, muitos séculos depois dos reinados de Davi e Salomão, nós vamos ler em Neemias 12:46, porque já nos dias de Davi e de Asaf, desde a antiguidade, havia chefes de cantores e cânticos de louvores e ações de graças a Deus. Sempre existiu. E talvez realmente precisemos repensar a nossa forma de adoração hoje, à luz daquilo que sempre existiu na palavra de Deus. O cântico individual e congregacional deve ser dirigido antes de tudo ao Senhor, executado com alegria e plena consciência da sua presença. Nos cânticos, relembramos que Deus nos criou e redimiu e que agora somos o seu povo e que Ele é o nosso pastor. Então, andamos no seu amor, fidelidade e verdade, porque isso durará para sempre. Agora, independentemente de sua beleza literária, da voz de quem canta, todo arranjo e todo preparo em torno da canção, Deus receberá apenas aquele louvor que tocar o seu coração e nenhum outro. Ele próprio inspira. Ele próprio faz vibrar a alma musical do artista para que canções do céu sejam entoadas na terra. Não é sem propósito que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 14, verso 15. Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com entendimento. Mais do que cantar bonito, mais do que agradar a plateia,
É preciso cantar um louvor que Deus recebe. Precisamos de música divina invadindo nossa alma e nosso espírito. Precisamos cantar louvando a Deus e adorando-o na beleza da sua santidade. Mas para quem são os louvores que se cantam hoje? É a pergunta que o comentarista faz. Vinde, cantemos, adoremos a rocha da nossa salvação. Mas cantar o quê? Como? Para quem? Quando? Onde? Todo cântico cantado em nossas igrejas cumpre o papel primordial de adoração, ou pelo menos devia cumprir. Mas pensem comigo, houve um momento na eternidade em que um som destoante se ouviu. Desde então a música foi corrompida e os louvores nunca mais foram tão somente para Deus. E quem não vigiar, pode acontecer de estar prestando sua adoração a um outro ser que não é Deus. Somente a eternidade irá revelar os detalhes da entrada do pecado no universo. De repente, em meio à música e à harmonia divina, da criação e das criaturas, Lúcifer, o querubim ungido, se levanta para declarar a sua própria vontade contra a vontade divina. O líder dos cânticos e da música celestial contempla sua própria beleza, sabedoria, unção e ministério e se enche de soberba, orgulho, arrogância e vontade própria. E então a rebelião se manifesta. A dissonância, que é feita de harmonia. O conflito de notas musicais é ouvido em todo o universo. A rebeldia contra a vontade de Deus se manifesta. A obediência dos anjos das hostes é posta à prova. Alguns preferiram seguir Lúcifer e são banidos do paraíso de Deus. O pecado rompe a harmonia do universo de Deus. O pecado produz dissonância. A melodia majestosa se transforma em deprimente melodia em tom menor. Uma nota diferente é ouvida no universo. A harmonia divina havia se rompido. Assim, Lúcifer não perdeu o seu ministério de música, ele simplesmente o corrompeu. Hoje, a música é uma das principais armas usadas por Satanás para desviar as pessoas de Deus e do Senhor Jesus. Satanás conhece muito bem o poder da música. Quantas pessoas hoje, envolvidas no ministério da música e da adoração na igreja, também têm trilhado pelo mesmo caminho. O salmista no Salmo 95 nos introduz neste questionamento de como devemos adorar e na impossibilidade de irmos adiante com esse assunto tão importante. Eu deixo aqui algumas perguntas para a nossa reflexão pessoal em relação à música na igreja. Qual estilo musical é aceitável diante de Deus? Qualquer música pode ser cantada na igreja, desde que a intenção seja adorar a Deus? O que é considerado belo e relevante em termos musicais na atualidade se ajustam também aos padrões divinos de adoração? E quando cantamos músicas de grupos declaradamente hereges, mas que são tão lindas, tão aparentemente ungidas, que não damos a mínima importância ao fato de serem produções de pessoas que consideramos reprováveis do ponto de vista doutrinário, nós estaríamos com isso incorrendo em algum erro? Entenda que isso é uma pergunta e não uma afirmativa, mas é uma pergunta que nós estamos deixando de fazer. Toda música sacra
é adoração? E o que podemos pensar do deboche declarado, da falta de reverência que caracteriza muitos envolvidos com o ministério musical? E ainda tem a questão do advento da música industrial evangélica, que além dos hinos tradicionais foram disponibilizadas para uma audiência com novas modalidades musicais, com a adoção de estilos mundanos. E aí nós temos aí o funk gospel, o axé music gospel, reggae gospel, samba gospel, rock gospel, hip hop gospel, etc, etc, etc. Sendo que o fenômeno musical gospel é cada vez mais proeminente na cultura religiosa brasileira. O entendimento que circula no meio daqueles que estudam esse fenômeno é que, na origem do canto litúrgico, as igrejas que não adotarem o gospel vão atrofiar. Seria isso uma tentativa de sacralização do profano? São perguntas que eu me faço, busco respostas, porque eu, assim como você, quero adorar a Deus também com cânticos, com louvores que sejam aceitos por Deus. E certamente as questões não param por aí. 1.2, o nosso Deus está acima de todos os deuses. Do versículo 3 do Salmo 95 em diante, o salmista identifica as razões pelas quais se deve adorar ao Senhor. E a primeira delas consiste no fato de que o Senhor é o grande rei acima de todos os deuses. O apóstolo João, por outro lado, nos ensina: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Para adorar a Deus como grande rei, é preciso dispensar os ídolos. Paulo exortou: fugir da idolatria. 1 Coríntios 10, 14. Engana-se quem pensa que a idolatria está relacionada apenas a imagens. É preciso nos afastarmos de tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus na nossa vida. Deus é o grande rei e ele deve ser adorado pelo que é. Entendemos, até certa medida, o que significa a idolatria e as suas consequências para a vida. Mas será que entendemos mesmo? Bob Kauflin, escrevendo sobre louvor e adoração, assevera que o maior desafio de um adorador é a convivência com seu próprio coração. Cada um trava dentro de si uma grandiosa batalha acerca do que mais ama, se é a Deus ou se é alguma outra coisa. Um louvor absoluto a Deus exige a quebra dos ídolos. Ser templo do Deus vivente implica em lutar contra todo tipo de idolatria que existe em entrar para dentro da casa de Deus. A grande questão é a identificação do ídolo hoje, fora das suas vestimentas usuais. Talvez por isso mesmo muitos não consigam discernir o seu comportamento idólatra, quando, por exemplo, sentem muito prazer na autoglorificação. O problema da autoglorificação é muito sério e o individualismo exagerado do mundo moderno contribui para que as pessoas sejam extremamente egoístas e autocentradas e ainda entendam isso como natural. Não consegue enxergar o quanto as suas ações estão desvirtuadas do projeto original de Deus. Eu diria que a fonte original de toda sedução e mania de grandeza que impera na atualidade com um fôlego nunca visto está exatamente no fato de que Lúcifer não perdeu o seu ministério, ele simplesmente o corrompeu, como nós já dissemos anteriormente.
De ministro do céu, ele passou a ministro de demônios. E as várias expressões de adoração podem sim ser armas utilizadas por Satanás para desviar as pessoas de Deus e da adoração genuína ao Senhor. Alguém com sentimento de superioridade, mania de grandeza, cheio de si mesmo, seduzido pelo que acha que pode fazer, talvez não se contente com o que Deus tem a oferecer. E o resultado prático disso é não adotar um comportamento redimido e santo, seguindo então pelo caminho do querubim ungido. Essa é uma infeliz observação que pode ser feita ao atentarmos para o curso da história. Entre os musicalmente criativos, é grande o número daqueles que fazem a opção pelo trágico caminho de Lúcifer. O caráter dos que deveriam estar plena e irrevogavelmente dedicados a Deus e a sua obra mostra o elemento rebelde, que busca mais a glória humana e a satisfação pessoal do que o que poderia se esperar dos artistas plenamente ungidos, plenamente separados, plenamente dedicados, plenamente santos e com grande potencial para tocar os recônditos mais profundos da alma humana através do seu talento. Quem sabe esse tempo de distanciamento social tenha contribuído também para mudar um pouco esse quadro. Esse tipo de comportamento já invadiu as igrejas, é claramente percebido. Agora, a adoração ao Deus das Escrituras não comporta isso. Aquilo que amamos ou servimos no lugar de Deus nos coloca no terreno da idolatria. E em vez de produzir regozijo, que achamos que estamos produzindo, pode estar trazendo desgosto ao coração de Deus, como nos lembra o Salmo 95, o verso 10. Depois que trata da questão da idolatria, o comentarista nos chama a pensar que é preciso afastar tudo aquilo que possa tomar o lugar de Deus. O desejo de Deus para nós é que o coloquemos em primeiro lugar em nossas vidas e que o nosso coração esteja sempre centrado nele. Qualquer outra prioridade e foco que possamos ter como centro dos nossos corações é idolatria. O fato é que amamos nossos ídolos e simplesmente abrir mão deles não é uma opção para muitos. Amam ser reconhecidos, amam ser venerados, amam o poder que isso lhes confere. O Senhor é o único digno de todas as nossas afeições. O Senhor deve ser o centro das nossas vidas. O Senhor deve ter total preeminência. E para isso precisamos pedir o auxílio do Espírito Santo para nos mostrar quais são os ídolos do nosso coração, o que toma a nossa maior atenção. Precisamos então pedir que Ele remova das nossas vidas esses desejos deturpados, desejos que nos afastam do nosso Criador. 1.3. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Outra razão para adorar ao Senhor consiste no fato de que em suas mãos estão as profundezas da terra. Ele é o dono de toda a terra. Tudo está sob sua mão, Salmo 24:1. Por esta razão, é preciso cantar com alegria em adoração a esse Deus. Veja, Salmo 95, 4 e 5. Nas tuas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes são suas, seu é o mar, e ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Também Salmo 21, 4. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Toda a criação de Deus é algo tão majestoso
que até será usado como critério de julgamento. Ninguém poderá se defender dizendo que não conhecia a Deus, porque ele não se fez conhecer. Veja Romanos capítulo 1, versos 19 e 20, que diz: porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O que entendemos pela fé nos dá a condição de adorá-lo pelo que ele é. E o que é que entendemos? Hebreus 11:3, pela fé nós entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que se vê não é feito do que é aparente. Então vem essa questão da cosmologia, que em seu sentido genérico é o ponto de vista humano de como o mundo foi criado. Cada religião tem a sua própria cosmologia, mas a cosmologia bíblica, ela lida com a criação e está preocupada com o estudo dela à luz das escrituras, dando a Deus a parte que lhe cabe como Criador Supremo. Os personagens bíblicos descreveram a grandeza e a força de Deus e promoveram a ideia de que não há Deus como nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso que criou todas as coisas e a tudo sustenta com a força do seu poder. E então, quando pensamos em um Deus assim, magnificente, poderoso, compassivo, misericordioso, justo e bom, fica fácil tomarmos posse e explicarmos com propriedade os efeitos produzidos através do ato inicial de Deus, que criou tudo e todos para louvor da sua glória. O motor por trás do funcionamento do universo é o mesmo que impulsiona as nossas vidas. Impulsiona para o bem, para a verdade, para a prosperidade, para uma vida santa, para a comunhão, para a produção de frutos dignos, para sermos os seres humanos que fomos criados para ser, que interpretam os desígnios eternos de Deus e assumem uma caminhada de fé ao lado e no poder do único que pode nos mover em direção a si mesmo. Veja o Salmo 135:5, porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Senhor está acima de todos os deuses. Olha o tamanho e a importância e a necessidade disso que esse item primeiro procurou nos ensinar. Pense nisso, ore ao Senhor, peça a ajuda do alto, para que na sua adoração você esteja realmente cantando, louvando, adorando única e exclusivamente ao Senhor. Clear the stage and set the sound and lights ablaze. If that's the measure you must take to crush the idols. Jerk the pews and all the decorations too, until the congregation's few and have revival. Tell your friends that this is where the party ends, until you're broken for your sins. You can't be social. And seek the Lord and wait for what He has in store, and know that great is your reward. So just be hopeful, 'cause you can sing all you want to. Yes, you can sing all you want to. You can sing all you want to and still get it wrong.
Oh, worship is more than a song. Take a break from all the plans that you have made and sit at home alone and wait for God to whisper. I beg him please to open up his mouth and speak, and pray for real upon your knees until they blister. Shine the light on every corner of your life until the pride and lust and lies are in the open. Then read the word and put to test the things you've heard until your heart and soul are stirred and rocked and broken. 'Cause you can sing all you want to, yes you can. Sing all you want to. You can sing all you want to and still get it wrong. Oh, worship is more than a song. We must not worship something that's not even worth it. You clear the stage, make some space for the one who deserves it. Anything I put before my God is an idol, and anything I want with all my heart is an idol. And anything I can't stop thinking of is an idol. And anything that I give all my love is an idol. 'Cause I can sing all I want to, yes I can. Sing all I want to, and we can sing all we want to. We can sing all we want to. We can sing all we want to and still get it wrong. Worship is more than a song. Clear the stage and set the sound and lights ablaze. If that's the measure you must take to crush the idols. Pai do Senhor, meus irmãos, então nós vamos dar sequência à nossa lição de número 9, um chamado à adoração e um alerta. Acabamos de ver no tópico 1 o convite feito à adoração, vinde, cantemos. No tópico 1.2 e 1.3, o salmista faz questão de mencionar por que vir para cantar ao Senhor, para prestar a Ele adoração. Ele está acima de todos os deuses e nas suas mãos estão as profundezas da terra. Agora nós vamos dar início ao nosso tópico de número 2, entendendo o que é adoração. O 2.1 ele começa dizendo para nós assim: conceito de adoração. O conceito de adoração, por vezes, é confundido com a ideia de apresentar alguns cânticos ou participar de algum culto. No entanto, adorar vai além do que simplesmente um louvor ou participação de culto. A adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do Eu Sou, reconhecendo sua soberania e observando os seus preceitos. No tópico 2, o comentarista ele começa abrangendo para a gente o versículo de número 6, que diz:
Vinde, adoremos, prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele fala aqui de 3 atos nesse convite: adorar, ajoelhar e prostrar. Logo em seguida, o comentarista começa para a gente aí sobre esse conceito de adoração. E, primeiramente, eu queria especificar para os irmãos, na Bíblia, o que pode simbolizar para nós adoração? Curvar-se, prostrar-se, venerar, beijar a mão, fazer reverência. Adoração vai muito mais do que levantar as mãos, do que cantar em público, do que abrir a boca para poder prestar um louvor. E aí, o comentarista, nesse ponto inicial do 2.1, ele abre para nós sobre a necessidade de nós tomarmos cuidado e não confundir a adoração com a ideia de apresentação de cânticos ou participação de algum culto. Então tem alguns pontos que são importantes para nós relevar. Nesse ponto específico, eu vou entender o quê? Que a identificação de um verdadeiro adorador, ela é feita diretamente daquele que é adorado, que é Deus. Um exemplo que nós temos disso, a oferta da viúva pobre, que está registrada em Lucas, no capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4. Jesus está ali contemplando e vendo cada um dos homens que entravam ali para oferecer a sua oferta, traziam o melhor que eles queriam apresentar da sua oferta. Mas Jesus observa uma viúva pobre que chega com 2 moedinhas e ela deita no altar aquelas 2 moedinhas da sua oferta. Isso nos chama atenção porque o próprio Jesus vai dizer assim: olha, esta deitou mais do que os outros a sua oferta. Jesus atentou para a oferta daquela viúva pobre. Nós também temos um outro exemplo da oferta, a oferta de Caim e Abel. A Bíblia diz assim que Abel, ele era pastor de ovelhas e Caim, um lavrador da terra. E Abel, quando veio trazer a sua oferta, ele trouxe a primogenitura das ovelhas, da gordura, e Caim trouxe do fruto da terra, e apresentaram ambos ao Senhor. A Bíblia diz que Deus atentou para a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim. Isso para nós é símbolo de adoração que Deus aceita. Muitas das vezes, para facilitar o nosso entendimento, muitas das vezes para alguém pode ser válido por alguma atitude explícita externa, mas Deus, ele é aquele que contempla o interior e que faz a verdadeira avaliação daquilo que é uma verdadeira adoração. Então, o comentarista traz para nós justamente isto: é mais do que a apresentação de um cântico ou a participação de um culto em si, estar 2 horas participando de um culto, por exemplo. E ele especifica para nós: a adoração consiste em prestar reverência, humilhar-se diante do eu sou e reconhecer a sua soberania, observando os seus preceitos. O próximo pontinho desse tópico, o comentarista diz assim: olha, é rendição da nossa vontade à vontade de Deus. O adorador que apresenta a sua adoração ao altar do Senhor, ele está dizendo que ele não tem mais vontade própria em si, mas ele está agora cumprindo a vontade de Deus, que o criou justamente para isso, para que ele pudesse adorá-lo. Nesse segundo ponto do 2.1, ele vai falar assim sobre 2 formas, 2 maneiras que nós podemos encontrar também de adoração. Ele fala da adoração doméstica e ele fala da adoração pública. Aí ele diz assim: olha, a adoração doméstica, mais antiga forma de adoração, antes de Israel tornar-se uma nação, a família de Abraão, Isaac, Jacó adorava a Deus. Nessa forma de adoração eram realizados sacrifícios. Os filhos
eram instruídos pelos pais na palavra de Deus. Por meio dessas instruções, eram rememorados os grandes feitos de Deus. Ele divide aqui em 2 pontos da adoração: a adoração doméstica, que eu vou denominar aqui como a adoração individual, a adoração particular. E aí, na adoração doméstica, ele cita aqui como exemplo para nós Abraão, Isaque e Jacó. Ambos prestaram ao Senhor uma forma de adoração. E aí eu quero pegar aqui a de Abraão, que está em Gênesis, no capítulo 15 da nossa Bíblia Sagrada. Ele está falando justamente quando Deus aparece a Abraão e ele vai se apresentar a Abraão. Eu sou o teu grandiosíssimo Deus, eu sou o teu Deus, o teu galardão. Deus agora se apresenta para Abraão e o primeiro ponto de questionamento que Abraão vai trazer para Deus era a sua situação de dentro de casa. Abraão vai dizer assim: olha, Senhor, quem vai ser o meu herdeiro na minha casa? E Abraão vai lembrar do Damasceno Eliezer, o seu mordomo da sua casa. Abraão entendia que Eliezer poderia ser o sucessor da sua casa, aquele que sucederia a ele posteriormente. Deus vai chamar a atenção de Abraão para uma promessa. E aí o texto ele vai discorrendo, e depois você tendo tempo, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 15 e acompanhe essa leitura. Deus vai tirar Abraão para fora da tenda, vai chamar Abraão para fora da tenda, e do lado de fora da tenda tem todo aquele cenário que os irmãos conhecem. Ele manda que Abraão olhe para o céu e conta as estrelas do céu. E Abraão vai contando, e Abraão se perde na conta, volta a contar e se perde novamente. E aí quando ele vê que não tinha como contar as estrelas do céu, Deus vai fazer a Abraão promessas. E Deus disse para eles assim: olha, assim será a tua descendência. Quando a gente olha para esse fato histórico, a Bíblia diz assim que logo em seguida Deus vai orientar Abraão: toma uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombo. E Abraão pega esses animais, traz, e a Bíblia diz assim que ele abre, coloca ambas as partes, uma de frente à outra. Apenas o registro bíblico diz que a rola e a pomba ele não os abre. E aí ele apresenta aquele sacrifício diante do Senhor. E é interessante que, olha só, é o momento de Abraão prestar a sua adoração ao Senhor, que havia feito a ele promessa. Diz a Bíblia Sagrada que quando está todos aqueles animais ali em cima do altar em que Abraão ofereceria ao Senhor, a Bíblia vai dizer para nós que vinha umas aves do céu, descia e pousavam no sacrifício de Abraão, e Abraão as enxotava. O verdadeiro adorador que faz a prática da adoração individual, e daqui a pouco nós vamos estar falando da adoração pública, da adoração coletiva, ele precisa estar atento a essas aves de rapina que vêm para querer pousar e impedir que o seu sacrifício ele possa chegar à narina de Deus como sacrifício perfeito e suave. Quando Abraão ele contempla esse fato das aves descendo e pousando sobre o sacrifício, a Bíblia diz que ele as enxotava. Isso vai para nós aí uma mensagem de Deus para nós nesse ponto. Nós que queremos nos qualificar como verdadeiro adorador, não permitir que as aves de rapina elas venham querer posar em cima do nosso sacrifício e impedir que a nossa adoração possa chegar até o trono de Deus. Então, ainda no 2.1, ele falou da adoração doméstica, a adoração individual. E ele fala também para nós, inclusive na adoração doméstica, ele também fala sobre a ideia do legado, em Deuteronômio 6, capítulo 20, os filhos, eles eram instruídos pelos seus pais na forma, na maneira de adorar ao Senhor.
Ainda também, ele está falando também sobre a questão de se passar esse legado para os filhos dos grandes feitos do Senhor. E aí a gente tem como exemplo disso, lá quando Josué, eles vão atravessar o Jordão, Deus deu uma ordem para Josué assim, olha, manda que 12 homens, um homem de cada tribo, ao passar o Jordão, pegue uma pedra, e há de ser que quando os vossos filhos e os filhos de vossos filhos perguntarem, que pedra é esta? Vocês dirão que o povo precisava passar o Jordão, Deus abriu o Jordão e vocês passaram o Jordão. Era um memorial. Isso fala para nós da adoração doméstica, a importância dos pais ensinarem os filhos a maneira certa e a forma certa de adorar ao Senhor. E encerrando o 2.1, ele vai falar para nós aí da adoração pública, a adoração coletiva. Nessa adoração, ele usa como exemplo as festas, e ele coloca aqui para nós, inclusive, as festas sagradas da Bíblia, a festa da Páscoa, Tabernáculo, Pentecoste. Essas festas, elas tinham como objetivo fazer o ajuntamento do povo, trazer o povo até Deus com propósitos. E aí, quando eles vinham, eles também não vinham de mãos vazias. Eles traziam o melhor que eles tinham para oferecer ao Senhor. O povo, além de trazer alguma coisa para oferecer ao Senhor, eles estavam prontos a obedecer, a sacrificar, a arrepender dos pecados e também a pedir perdão ao Senhor. Quando o povo se juntava para as festas da velha aliança, as festas judaicas, era-se notório também júbilo, alegria, ações de graça, rendiam graças ao Senhor pelos grandes feitos que o Senhor havia concedido a eles. Na revista do Professor, o comentarista diz assim, olha, as raízes da adoração bíblica devem ser procuradas não nas emoções humanas, mas no relacionamento divinamente estabelecido entre Deus e o homem. Então, o que eu concluo esse ponto aqui? O melhor conceito que eu vou entender de adoração aqui é que a adoração, tanto doméstica quanto a adoração pública, feita em conjunto pela igreja, ela precisa ser cristocêntrica. Cristo tem que estar no meio da adoração e tem que ser o princípio, o motivo que está levando a igreja, o crente, o adorador a prestar a sua adoração a Deus. E aí nós concluímos esse 2.1. E aí a gente chega aqui no 2.2, a forma da adoração. Olha só o que a nossa revista trouxe para nós. Ao conversar com a mulher samaritana, Jesus estabelece a forma como se deve adorar. Quando ela, a mulher samaritana, lhe apresenta a questão quanto ao lugar onde se devia adorar, tanto judeus quanto samaritanos estavam preocupados com os aspectos externos da adoração, ou seja, com os rituais e com o local onde estes aconteciam. Jesus esclarece que a adoração deve ser em espírito e em verdade. Jesus vai ter um encontro com essa mulher samaritana ali na beira daquele poço, e enquanto aquele diálogo vai acontecendo, ele vai também mostrando para ela que a conhecia muito mais do que ela poderia imaginar. Ela até então o identifica como um estrangeiro, mas depois ela vê que ele era muito mais do que um judeu, e ela vai declarar inclusive, né, ele como o Senhor. Depois vai declarar ele como um profeta, alguém que estava revelando e mostrando para ela que conhecia a sua vida. E aí, dentro desse ponto, é muito importante porque nesse momento do diálogo da mulher samaritana com Jesus, ela vai agora trazer um questionamento para ele, o seguinte: onde é o lugar certo da adoração? Vocês judeus acreditam que é em Jerusalém. Nós, samaritanos, acreditamos que é aqui no monte, aqui em Samaria mesmo.
E aonde que é o lugar certo da adoração? Jesus vai responder para aquela mulher assim: olha, na verdade, o Pai procura os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ele vai mostrar para ela o seguinte: você ainda está presa a ritual e a local. E o Pai está procurando uma adoração que não se prenda a ritual e local, mas que possa transcender de dentro de você o melhor que você tem para oferecer ao Senhor. E aí, nesse ponto, irmãos, a gente nos chama a atenção um pouco, é que a mulher, ela estava apegada ao poço, ao lugar que ela estava. E mesmo sabendo que, como samaritana, ela tinha sido ensinada sobre a questão da adoração no monte, ali onde ela estava mesmo, ela também trazia dúvida se ali era o lugar certo ou se em Jerusalém, e ela queria tentar descobrir isto. Jesus vai quebrar esse protocolo e vai mostrar para ela, sim, que era para ela desapegar ao lugar e procurar, quando prestar a sua adoração, prestar uma adoração em espírito e em verdade. O que Jesus quis dizer com isso? Em espírito quer dizer uma adoração viva. Espírito é o que nos liga a Deus e nos dá vida. Através do Espírito nós adquirimos a comunhão com Deus. E isso, claro, através do Espírito Santo, que faz morada no crente salvo. E Jesus também falou de uma adoração feita em verdade. É uma adoração fundamentada nos princípios de Deus, fundamentada na palavra de Deus, uma adoração que leva o crente a uma vida de obediência à palavra de Deus. Aí o comentarista colocou aqui para nós assim, olha: simbolismo sem substância não tem qualquer valor para Deus, é mero cumprimento de rituais. A adoração que apenas cumpre os aspectos rituais, mas não espelha os atributos de Deus, é uma falsa adoração. Quantas pessoas que vivem numa vida de pecado, na contramão da palavra de Deus, mas canta na igreja, prega na igreja, trabalha na área de ensino da igreja, e é isso que Jesus estava chamando a atenção. A adoração ser feita em espírito e em verdade, uma verdade que nos leva à obediência à palavra de Deus. O comentarista na revista do Professor, ele fala assim, segundo um escritor: adorar em verdade não é adorar meramente com sinceridade, e sim adorar com uma veneração que corresponde à natureza do seu objeto. Jesus, por exemplo, expressou: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda a imundícia. Aqui a gente encerra o tópico 2.2 e a gente entra para concluir o tópico 2.3. No tópico 2.3, Jesus vai falar para nós sobre atitudes para uma verdadeira adoração. E aqui o comentarista, ele vai falar para nós de 3 atitudes. Primeiro, uma vida de oração. Segundo, meditação na palavra de Deus. Terceiro, uma vida de santificação. Quando ele fala de uma vida de oração, é porque por intermédio da oração, o crente, ele consegue cultivar o seu relacionamento com Deus. Efésios 6,18 diz assim: orando em todo tempo. 1 Tessalonicenses 5, versículo 17, diz assim:
orai sem cessar. A oração é o meio pelo qual eu falo com Deus. Jesus nos ensinou através da oração e Ele nos deixou a oração modelo em Mateus 6, a partir do versículo 9. Ali na oração modelo, a oração do Pai Nosso, como é conhecida, Jesus deixou ali para nós 6 tipos de petições. 3 que dizem respeito à santidade e à vontade de Deus. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E 3 petições que dizem respeito às nossas necessidades pessoais. O pão nosso de cada dia, perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque nós queremos o perdão de Deus, mas não estamos dispostos a perdoar o nosso irmão. E livra-nos do mal. Jesus nos ensinou a oração modelo para todos nós. Em segundo ponto, ele fala da meditação na palavra de Deus. Salmo capítulo 1, no número 1 de Salmo, versículo 1 e 2, no 1 ele condena aqueles que se contaminam na roda dos escarnecedores, que ouvem os conselhos dos escarnecedores, daqueles que não têm compromisso com a verdade de Deus. Mas no versículo 2 ele diz assim, olha, antes ele medita na lei do Senhor de dia e de noite. O prazer dele está em meditar na lei do Senhor. Nós temos um exemplo disso, Josué, quando vai assumir a liderança no lugar de Moisés, Moisés já tinha sido morto, e aí agora Josué vai assumir a liderança. Deus disse para Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite. Josué capítulo 1 e o versículo 8. E ele encerra com uma terceira atitude para o verdadeiro adorador, falando para nós da santificação, mostrando para nós que uma das atitudes do verdadeiro adorador é buscar a santificação, é viver os processos da santificação, porque não é de qualquer maneira que nós podemos nos apresentar ao Senhor. 1 Tessalonicenses 4, versículo 3, diz assim para nós assim, olha, essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Concluímos aqui o tópico 2, que para entender o que é adoração, é preciso que tenhamos atitudes que contribuam para uma verdadeira adoração. Deus em Cristo possa te abençoar no nome de Jesus. A paz do Senhor, estamos dando continuidade à nossa escola bíblica dominical, a nossa lição número 9, um chamado à adoração e um alerta. A adoração que agrada a Deus, é isso que nós estamos procurando estudar nessa escola bíblica. As origens da adoração cristã. Desde o Éden, Abel ofereceu uma adoração a Deus e Deus recebeu, e Caim ofereceu e Deus não recebeu. Então a adoração já vem lá do início, e nós agora estamos estudando como adorar mais e melhor ao Senhor. No livro de Levítico, a adoração, santidade e serviço. Como o livro de Levítico cuida da santidade, para que a adoração, esse serviço seja agradável ao Senhor. A verdadeira adoração, isso é que nós estamos buscando. No tópico 3, é preciso estar atento à palavra de Deus. Enquanto adora, o povo de Deus deve manter atenção às admoestações e aos alertas de Deus ao seu povo. O próprio Salmo nos chama a atenção para adorarmos ao Senhor. Por uma pedagogia da adoração. Parece simples, mas a pedagogia é o ensino e nós precisamos de aprender a adorar, desenvolver uma adoração mais perfeita que agrade ao Senhor. 1 Coríntios 10 e 11 diz assim: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para o aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. A palavra do Senhor nos orientando como agradar ao Senhor na nossa adoração. Os erros e pecados de Israel servem-nos de alerta, para que não venhamos a cometer os mesmos enganos. Então, quando nós lemos na palavra, os erros de Israel nos mostra como devemos agradar ao Senhor na adoração. Adorando a adoradores de Deus
em espírito e em verdade. Quando a Bíblia nos fala de adorar a Deus em espírito e em verdade, quer dizer, com uma adoração revelada pelo Espírito Santo. E em verdade, quer dizer que o que eu sinto e o que eu penso e o que eu falo, existe uma verdade na adoração ao Senhor. Verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Uma vida voltada para Deus, não só palavra, mas toda a vida é adoração ao Senhor. Sensibilidade ao Espírito Santo nos ajuda a sermos sensíveis, a ouvir a palavra do Senhor e a nossa adoração ser mais agradável a Deus. 3.1. Ouvir a voz de Deus. O Salmo 95 alerta para o dever de ouvir a voz de Deus. As ovelhas ouvem a voz do seu pastor, atendem à sua determinação e o seguem. Adorar não é só cantar, é muito mais. Ovelhas são importantes para Deus. No próprio Salmo 95 que estamos estudando, Ele é o nosso Deus e nós, povo de seu pasto e ovelhos da sua mão. A vida cristã normal já é isso, adoração e louvor. Uma vida cristã normal já está contido adoração, louvor, reconhecimento da grandeza de Deus. Isto é uma vida cristã, já está inclusa a adoração e o louvor ao Senhor. Você é importante para Deus. Você é projeto de Deus. E todos os projetos dele dão certo. Não desista, você vai conseguir, você é projeto de Deus. Salmo 95, versículo 7. Porque Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Deus falando conosco quando o povo estava caminhando pelo deserto. Ele nos chama a atenção para prestar uma verdadeira adoração. Adorando a Deus com a sua vida, além de palavras, mas com a sua vida. A adoração não depende do lugar, depende do adorador, da adoradora, depende do que nós temos para oferecer ao Senhor. Estamos falando das ovelhas, olha aqui, o que mantém as ovelhas no pasto é o alimento e não a cerca. Lá na Palestina, os pastores iam à frente e as ovelhas seguindo os pastores. Não havia cerca, as ovelhas não estavam ali por causa da cerca, elas estavam ali por causa do alimento. Então, o que mantém as ovelhas no pasto é o alimento e não a cerca. O que nos mantém na igreja é o alimento espiritual que nós recebemos na casa do Senhor. Olha que provérbio bonito. Enquanto no banco houver oração, no púlpito haverá pão. Enquanto no banco há intercessores adorando, buscando ao Senhor, vai haver pão no púlpito. Vai haver mensageiros e mensageiras do Senhor pregando a palavra do Senhor. A adoração a Deus deve ser uma constante na vida do cristão, sempre adorando ao Senhor. A voz do Senhor precisa ser ouvida todos os dias. Aprende-se a obedecer, obedecendo. Aprende-se a obedecer, obedecendo. Hebreus 3,18 diz: e a quem jurou que não entraria no seu repouso, senão aos que foram desobedientes, os que não entrariam no repouso, exatamente os desobedientes. Mas nós estamos aqui porque nós somos obedientes à palavra do Senhor e queremos prestar o melhor louvor, a melhor adoração a Ele. A adoração em santidade, isso Deus espera de nós. A adoração em reverência e temor. Quem tem temor de Deus não tem medo de Deus, já tem o temor, a reverência ao Senhor. Isso é muito bonito. A adoração, santidade e serviço. Veja que a adoração está incluída a santidade e o serviço, a dedicação a Deus. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Deus nos contempla por dentro. O que Deus procura no ser humano não é o sacrifício, mas o espírito humilde e a devoção ao
Senhor, expressos em obediência. Quero construir um altar de adoração dentro do meu coração. Quero construir um altar de adoração dentro do meu coração. Ao tratar com Pedro, Cristo primeiro perguntou se ele o amava. Quando Jesus estava falando com Pedro sobre apacentar as ovelhas. Quando Jesus conversava com Pedro naquele momento à beira do mar de Tiberíades, Jesus usou primeiramente o verbo ágape, que é o amor incondicional. E Pedro respondia com o amor mais interesseiro, menos incondicional. Jesus disse assim a primeira vez: Pedro, tu me amas com um amor ágape, incondicional? Aí Pedro respondeu na primeira vez: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo com um amor filéu. Aí Jesus perguntou a segunda vez: Pedro, você me ama com um amor ágape? Aí Pedro disse: Senhor, o Senhor sabe que eu consigo amar um amor filéu. Aí Jesus usou na terceira vez a mesma palavra que o Pedro usou: Pedro, tu me amas com um amor filéu? Ele disse: tu sabe de todas as coisas, Senhor, é esta a maneira, é esse que eu consigo amar. Então cuida das minhas ovelhas. Mesmo com este amor, Jesus ensinou Pedro a apacentar as ovelhas. Mas interessante que o Pentecostes estava próximo, e vindo o Pentecostes, eles foram renovados, e Pedro já pregou no primeiro dia, 3.000 almas se converteram. A voz do Supremo Pastor. Como é importante a voz de Jesus para nós. Tu me amas? Olha que acróstico bonito. Tu me amas? Apacentas minhas ovelhas. Amo. Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas. O chamado do Evangelho é um chamado a uma transformação integral, que reflita o propósito de Deus. Deus é um Deus de propósito. Ele nos convida a uma transformação integral para adorarmos a Ele. Propósito de Deus. Deus é um Deus de propósito. Se Deus é um Deus de propósito, a minha vida tem que haver propósito. Uma vida com propósito. Nós temos propósito na casa do Senhor, porque nós servimos a Deus, um Deus que tem propósitos. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Eu sei que em tudo Deus tem um propósito. Eu sei que em tudo Deus tem um propósito. Por isso devemos viver uma vida com propósito diante de Deus. Há muitos que dizem amar a Cristo e não obedecem a sua palavra. Entretanto, o amor a Deus é revelado por meio da obediência. 1 de João 2,6: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. O poder transformador do Evangelho. O Evangelho nos transforma de dentro para fora. Há uma transformação. O Evangelho tem um poder transformador. Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. 3.2: não endurecer o coração. O Salmo alerta o povo de Deus a não endurecer o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. Deus nos fala nisso, nesse dia, não endurecer o coração, mas estar com os ouvidos atentos e com o coração voltado para o Senhor. Salmo 95, que estamos estudando, não se endureça. Salmo 95, não se endureça. Salmo 95, versículo 8: não endureçais o coração, como em Meribá e como no dia da tentação no deserto. A expressão endurecer consiste em resistir a ouvir a voz de Deus, resistência em acreditar nas promessas de Deus. A pessoa endurece o coração, resiste, e Deus quer ensinar algo melhor, quer dar um crescimento, uma adoração mais perfeita que brote dos nossos corações. Olha que Isaías disse: quando Deus guiou o seu povo pelo deserto, ninguém ficou
ficou com sede e fez com que corresse água da rocha. Ele partiu a rocha e a água jorrou. Providência de Deus para o povo no deserto. Eles tinham motivo para adorar ao Senhor, mesmo naquela trajetória, porque Deus estava sendo a sua provisão, e eles tinham motivo para adorar a Deus. Transformação de vida. O coração endurecido é uma terra rochosa, a semente não será plantada e então não haverá produção de frutos. Portanto, precisamos refletir o caráter de Cristo. Ser cristão, o próprio nome diz, ser cristão é ser parecido com Cristo, ser parecido com Cristo. O semeador do século 21. A gente lembra muito da parábola do semeador na época de Jesus, mas o semeador no século 21, hoje. A parábola do semeador. Eis que o semeador saiu a semear. Quem é o semeador? O Senhor Jesus. A semente, a palavra de Deus. Os tipos de terreno, o nosso coração. O semeador é o mesmo, a semente é o mesmo, mas as terras são diferentes, os corações são diferentes. E hoje estamos estudando como aproximar mais de Deus. A parábola do semeador. O nosso coração é a terra onde a semente vem. Os tipos de terrenos são: à beira do caminho, terreno bom, mas está à beira do caminho, a ave quer pegar a semente. Terreno no meio dos pedregais endurecidos, que não tem como a semente crescer. E a terra cheia de espinhos que sufoca a semente, não deixa a semente crescer. E a boa terra, que é onde cresce 30, 60 e 100 por um. Há uma grande produção. O Salmo 95, para pedir orientação a Deus, além de ser um louvor a Deus, Deus está nos ensinando, nos mostrando algo no Salmo 95. 1 de Pedro diz assim: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então, Jesus nos libertou do mundo para apresentar a Ele uma adoração. E o nosso Deus é um Deus soberano. Na época da pregação do Evangelho, eles acreditavam em deuses locais, mas o nosso Deus é soberano em todo o universo. Grande é o nosso Deus. Olha bem, o nosso Deus é o Deus da vida. Ele não é mais um Deus como eles estavam pensando naquela época. Ele é o Deus da vida. Deus dá à terra o poder de gerar frutos, árvores, semente, ervas e verdura. Além de ele ter criado tudo, ele criou tudo com vida. Ele é o Deus soberano. Creia e receba as suas ricas promessas. Deus tem promessa e as promessas dele se cumprem em nossas vidas. Sejamos participantes da natureza divina. Quando nos convertemos, quando nos aproximamos de Deus, quando ouvimos a voz de Deus, nós começamos a participar e ser participantes da natureza divina. Algo de Deus começa a desenvolver em nós, que nós chamamos de crescimento espiritual. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Você foi criado para se tornar semelhante a Cristo. Ser cristão. 3.3, relação com o Salmo 81. O Salmo 95 e o Salmo 81 têm uma relação no seu ensinamento, nos chamando, nos convidando e nos orientando como adorar ao Senhor. O Salmo 81 possui uma relação com a mensagem apregoada no Salmo 95. Faz um alerta e fala da promessa àqueles que obedecem à voz do Senhor. Então, o Salmo 81, no versículo 1 ao 3, primeiro, ele convida o povo a louvar a Deus. Cantai alegremente a Deus, nossa fortaleza, entoai um salmo, tocai trombeta. Nos primeiros versículos, ele convida a nós adorarmos a Deus. No versículo 4 ao 7, expõe que o Senhor espera por este louvor.
é um estatuto para Israel, ordenou-o por decreto em José. Deus já espera o nosso louvor, é um estatuto, é um decreto, é uma ordem de Deus. Deus já nos criou para adorá-lo, então Deus já espera que nós cheguemos e adoremos. Isso que estamos fazendo neste momento. Em terceiro lugar, no versículo 8 a 12, Israel deveria ser submisso e obediente lá no deserto. E o salmista diz, Deus dizendo assim: ouve-me, povo meu, eu te admoestarei, mas o meu povo não ouviu a minha voz. Deus querendo orientar, ensinar o povo no deserto, mas o povo não dava ouvido ao Senhor. E Deus hoje também ecoa a sua voz: ouve-me, Israel, porque Deus quer nos ensinar como aproximar dele em adoração. E em quarto lugar, do versículo 13 ao 16, para expressar a alegria do Senhor, se Israel o ouvisse. Se Israel tivesse ouvido, a grande alegria do Senhor era assim: oxalá me escutasse o meu povo, andasse nos meus caminhos, e eu o livraria dos seus inimigos, eu te sustentaria com o trigo mais fino, e com o mel saído da rocha eu te saciaria. Deus dizendo: se o meu povo Israel me ouvisse, eu teria tudo isso de bênção para ele. Hoje Deus também tem bênçãos para nossas vidas e nos convida a ouvir a voz do Senhor. Salmo 81: se o meu povo apenas me ouvisse, se o meu povo apenas me ouvisse. Este é o Salmo 81. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis, mas nós queremos. Nós estamos aqui participando dessa escola bíblica porque nós queremos ouvir a voz de Deus, compreender Deus e aproximar dele em adoração. Faça do seu crescimento espiritual uma prioridade na sua vida. Cada dia eu posso crescer mais na presença do Senhor e apresentar a Ele a melhor adoração, o melhor louvor. Olha que o Salmo 81 diz no versículo 13 e 14: ah, se o meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, em breve eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Deus dizendo: ah, se o meu povo me tivesse ouvido. Isso que Deus quer, que nós ouçamos a sua voz, aprendamos e apresentamos a Ele um louvor, uma adoração perfeita, bem próxima do Senhor. Quando tudo estiver difícil, ore. Quando tudo estiver bem, ore. Sempre há motivo para nós adorarmos. Olha que pensamento interessante. Se o amanhecer é o primeiro milagre do dia, agradecer é a primeira oração. Se o amanhecer é o primeiro milagre do dia, agradecer é a primeira oração. Quantos motivos temos para orar, adorar e glorificar o nome do Senhor? Ore, não até Deus ouvir, mas até você ouvir a voz de Deus. É muito interessante. Ore, não até Deus ouvir, mas até você ouvir a voz de Deus, o retorno da sua oração. É importante a repetição quanto ouvir a voz de Deus. Num só versículo ele usa o verbo ouvir duas vezes. Salmo 81, versículo 8. Ouve-me, povo meu, eu te admoestarei. Ah, se Israel me ouvisse. Deus chamando e dizendo: ah, se Israel me ouvisse. E ele diz: ouve-me. Para ouvir a voz de Deus, diminua o volume do mundo. Interessante? Diminua o volume do mundo, que fica mais fácil de ouvir a voz de Deus. Ter o interesse e a disposição de viver de acordo com a vontade de Deus. Pois nesse salmo e em outros textos está escrito: ouvir envolve obedecer. Ouvir envolve obedecer. Não só ouvir e não obedecer. Ouvir e obedecer. Quando Deus fala de ouvir, Ele está dizendo: ouça e obedeça. É muito mais profundo esse chamado de Deus. Restaurando o altar de Deus. Lembra do Elias?
Primeiramente ele foi restaurar o altar. E restaurando o altar ele invocou ao Senhor e Deus o respondeu. E nossas vidas são o altar de adoração ao Senhor. Conclusão: os salmos não são apenas hinos de adoração, mas também instruções e advertências para o povo de Deus. Além de adorarmos a Deus com os salmos, neles também tem instruções e advertência para aprendermos mais com o Senhor. Deus quer falar com você, e você quer ouvi-lo? Deus quer falar com você, e você quer ouvi-lo? O desafio de ouvir e obedecer a Deus. Todo dia temos esse desafio de ouvir e obedecer a Deus. Conclusão, continuando a conclusão. Precisamos observar a importância da palavra de Deus e cultivar uma vida de confiança, obediência ao Senhor. É importante ouvirmos a palavra do Senhor e aprendermos a ter confiança e obediência ao Senhor. Quando ouvimos a voz de Deus, enxergamos mais longe. Muito importante, quando ouvimos a voz de Deus, nós começamos a ver muito mais longe. Deus quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Deus quer que você cresça espiritualmente e se torne semelhante a Cristo. Ser cristão é ser parecido com Cristo. Cresçamos e nós começamos a parecer com Cristo. A adoração é mais do que culto. A adoração é mais do que culto. É vida no altar de Deus. A adoração é vida no altar de Deus. Viver para a glória de Deus. Muito lindo. Viver para a glória de Deus. Adorando em palavras e também com uma vida de adoração ao Senhor. Um Deus excelente merece o meu melhor. Um Deus excelente como Deus tem sido para conosco. Um Deus excelente merece o meu melhor. Deus abençoe a cada um na paz do Senhor.